Vamos lá? Olha só. A gente hoje vai dar sequência ainda em ferramentas mais básicas, em algumas operações mais simples. Só que como a gente já está começando a evoluir nos conteúdos, estamos começando a mesclar algumas ferramentas com as ferramentas iniciais que vocês aprenderam, é natural que vocês percam um pouquinho da prática e não percebam muito como finalizar, inclusive, um projeto se não começar a colocar em prática. Então, hoje, eu vou começar a pedir para que vocês salvem o que a gente vai estar produzindo, para dar continuidade e até para que vocês entendam como é que a gente pode partir de um início de um projeto até chegar na finalização. Eu vou fazer duas coisas diferentes, três, na verdade, me veio uma terceira agora aqui na cabeça. E eu vou querer que vocês, primeiramente, só observem os dois primeiros métodos para não ficar complicado acompanhar a sequência aqui comigo, fazendo somente a partir do terceiro. Eu vou tentar ser um pouco mais lento do que eu costumo ser, que eu sei que eu falo rápido, para que vocês consigam acompanhar comigo quando eu chegar no terceiro método. Aí eu aviso para vocês começarem a desenhar. Por quê? O que eu quero é abrir a mente de vocês para as possibilidades de início de um desenho. Obviamente que nesse caso aqui, de um desenho muito simplesinho que a gente vai fazer, que é esse ambiente quadradinho aí de 4x5, que tem um outro ambiente menor dentro dele de 1,30 por 2,30, certo? Então é isso que a gente vai desenhar agora. Só que a maneira de começar tem as mais diversas possíveis. Pensando que a gente vai fazer a geometria básica inicial, ao invés de começar a fazer japas das paredes divididas, eu posso começar a fazer ele desenhando linha por linha, posso fazer o retângulo inicial. Então, ver alguns métodozinhos aqui. Vocês podem só observar inicialmente. Oi? Vou apagar aqui. Pronto, acho que de lá é necessário, né? Vocês manusearem o caderno, anotar. Mas voltando. Então, a primeira coisa, a gente vai observar se o ambiente aí já está Draft Annotation, porque a gente está trabalhando em 2D na aula de hoje. Então, troca para o ambiente correto. E aí, o que é que nós vamos fazer? Bom, o ambiente em questão ele é 4x5. Primeiro método que eu poderia utilizar. A gente já aprendeu que desenhar linhas com um comprimento conhecido, basta estar com o orto ligado e digitar a medida e puxar o mouse na distância e dar um Enter que ele vai obedecer, né? Então, se eu quisesse fazer um retângulo 4x5, seria simples, ó. Acionei Line com... Aí eu vou desligar as demais ferramentas para não atrapalhar, para não confundir vocês. E vou fazer assim, ó. Primeiramente, é interessante desenhar uma linha qualquer, orto ligado, né? Com a dimensão conhecida, para que você se encontre em relação à escala. Por exemplo, vamos começar desenhando com 5. Então, eu digito 5, Enter. Mas olha o que acontece. Ele vira um pontinho na tela, né? Normal. Se aproxima o zoom, vai girando a rodinha do mouse, até chegar próximo do objeto que você quer trabalhar, para não ficar trabalhando tão longe. E a gente já sabe que basta agora ir puxando no sentido e digitando a distância que ele vai lançando, né? Ó, puxei para cima 4, puxei para a esquerda 5, puxei para baixo 4. Ao final, basta dar um ESC. Como é que eu fiz isso? Só repetindo, ó. Eu cliquei, puxei para o lado, digitei 5, Enter. Puxei para cima 4, Enter. Para o lado 5, Enter. Para baixo 4, Enter. Não tem nenhum método mais simples e mais prático para este caso, desse exemplo, do que este. Mas vocês também aprenderam a fazer isso a partir de um retângulo, né? A gente poderia ter feito da seguinte maneira, ó. Comando retângulo, a gente já aprendeu que o Dynamic ligado facilita o lançamento de um retângulo, é o método mais prático. E aí, então, desculpe, tem que ligar ele antes. Aí, acionei retângulo, cliquei em qualquer lugar, digitei 4, a primeira medida que é a do horizontal 5, uma vírgula para diferenciar a horizontal da vertical e digito 4, Enter. E aí eu já fico com um retângulo lançado. Esse aqui é um método também de fazer. Eu poderia iniciar, para este caso específico desse exercício, não fazendo esses dois objetos. Fazendo assim, desenhando somente uma linha, nesse sentido aqui com 4, e a outra com 5. Por quê? No caso, como eu vou começar a fazer várias paralelas para chegar no objeto, eu poderia acionar, por exemplo, o comando Offset e dar um offset de 4 aqui para cima e pegar este objeto aqui, ó, dar um offset de 5 e colocar ele para o lado.
Como eu quero ensinar para vocês um comando novo, que se a gente fizer a partir de linhas a gente não vai aprender, eu vou pedir para que vocês façam a partir de retângulo. Então vou repetir para que vocês consigam fazer juntamente comigo, tá? Então vamos lá. Primeiro aciona Dynamic, vai estar dim, ou esse sinalzinho de mais, com um enunciadozinho por debaixo dessa cruzinha de mais. E aí vamos acionar retângulo. Clica em qualquer lugar do projeto e vai digitar 5,4. Enter. Retângulo está feito. Ele vai estar, na verdade, um pontinho bem pequenininho, né? O que você faz? Põe o mouse em cima dele, porque se você girar a rodinha fora dele, ele vai sair da tela, amplia e aperta a rodinha para enquadrar melhor. A gente já sabe que essa medida é interna. Normalmente as medidas de referência em arquitetura são as áreas internas e a gente descobre o tamanho total do edifício a partir da espessura da parede. Nós já aprendemos a utilizar offset na aula passada, né? Como é que o offset funciona? Então, da maneira mais prática. Primeiro, selecionamos o objeto, selecionem o retângulo. Vamos acionar lá offset. Offset é o botãozinho lá aparecendo curtir. Acionei offset. Quem preferir por atalhos, digita O, Enter, que dá no mesmo, tá? Aí ele pergunta, qual é a distância do offset? Nós vamos trabalhar com a espessura normal de parede. Ponto 15, Enter. E ele pergunta para qual lado? Nós já sabemos que não é para posicionar o mouse para dentro, né? Vamos colocar o mouse para fora, clica, pronto. Pode dar um ESC para aplicar. Nessa lateral daqui, gente, é onde eu vou desenhar um banheirinho bem aqui assim, ó. Que é o que está lá com a medida no quadro. Para quem não está assistindo em casa, tem um banheirinho de 1,30 por 2,30. Quem está em casa que não está assistindo. Só que o que vai acontecer? Para eu poder fazer as paredes paralelas que vão dar origem a este banheiro, eu preciso conseguir dar offset de maneira independente. Por quê? Ó, essa parede aqui da lateral onde ele está e a de cima estão dentro de uma mesma polyline, porque o comando retângulo desenha uma polyline, um objeto inteiriço. Como é que eu faço para desmembrar em várias linhas para que eu possa manipulá-las de maneira independente? Gente, o comando que consegue separar esses objetos aí, quebrá-los em vários, é o comando explode, que é essa caixinha que está aqui, ó, dentro do campo Modify. Seleciona somente a parte de dentro, não é necessário colocar na de fora, e aí vocês vão experimentar aqui, ó, explode. Pronto. Agora passa o mouse por cima para conferir se realmente o que está na horizontal ficou separado da linha que está na vertical. Tudo certo até aí? Não? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma continuada e vou dar assistência para vocês aí individualmente. Vou ver o que está rolando. Vocês se perderam em que ponto? Tá lá no retângulo ainda? 9,7? O retângulo está feito na boa? O retângulo está feito na boa, só não consegui repetir de 15 centímetros para fazer a parede. Ah, então simples, ó. Isso aqui, ó. Seleciona o objeto, escolhe offset aqui. Aí ele pergunta qual é a distância. Responda ponto 15, Enter. Agora põe o mouse para fora e dá mais um clique para afirmar o offset. Dê em ESC para abandonar o comando. Depois de feito isto, o que a gente fez na sequência foi... E aí atrás, vocês continuam perdidas ou acompanharam? Eu vou ter que ir adiantando, viu? Que está gravando, aí vocês conseguem reprisar. Eu também dou assistência já para vocês. Agora vamos fazer a parte aqui interna. Para conseguir dar o offset de maneira independente, a gente acabou de explodir. Então selecionou o objeto, vem aqui, ó, logo acima do offset tem o explode. Aqui no campo Modify, ó, nessa posição, acionei explode. Passe o mouse para cima e confira que os objetos já estão separados. Nós já estamos vendo aqui, ó, no desenho nosso, quem vai fazer, ó, uma paralela com 1,30 m de largura da linha que está na vertical, e na que está horizontal para baixo vamos fazer com 2,30. 1,30 por 2,30 esse banheirinho. Então vamos começar aqui, ó. Primeiro a gente seleciona esse objeto aqui da vertical e vamos aplicar offset nele. Então vai lá no botãozinho do offset e ele pergunta
Qual é a distância do offset? Vamos digitar 1,30. 1,3. Enter. Para qual lado? Ele até já, o meu aqui já está colocando para o lado necessário. Cliquei. Pronto. Agora, o próximo objeto que eu vou fazer cópia paralela, ele não tem a mesma distância que o anterior. Ele vai precisar mudar a medida, então eu não posso aproveitar e sair fazendo cópias de novo. O que eu vou fazer? Vou dar um ESC para poder acionar de novo, selecionar a próxima linha. Vou pegar esta linha daqui, gente, ó, da horizontal aqui de baixo. Peguei ela. No outro sentido, eu quero colocar um espaçamento de 2 em 30. Então, coloquei aqui, ó, offset. Ele pergunta qual é a distância do offset. 2,3. Enter. Para qual lado? Só posicionar aqui o mouse para baixo. Cliquei. Pronto. Podem dar um ESC. Gente, agora nós vamos fazer as duas paralelas que são as paredinhas aí do fechamento do banheiro. Só que a gente vai ter uma vantagem. Como as paredes, tanto da horizontal quanto da vertical, têm a mesma medida, eu não vou precisar entrar no comando duas vezes. Eu aproveito a medida que eu vou indicar da primeira vez e seleciono o objeto na sequência para fazer outra cópia. Vamos ver como isso acontece. Selecionem a linha da horizontal, tanto faz, da vertical, e escolham offset. Ele pergunta qual é a distância. Vamos responder 0,15. Enter. Para qual lado? Para fora do espaço da medida que a gente pegou, né? Só que percebam que depois que você clicou fora, o cursor do mouse ficou com um pick box, um quadradinho. Quer dizer que você pode selecionar. Então o que você vai fazer? Vai selecionar esta aqui de baixo e vai botar para baixo e clicar. Porque ele já vai repetir os 0,15 que você tinha indicado anteriormente. Tudo ok? Dá um ESC. Eu já dou assistência para quem está perdido, tá? Eu vou prosseguir. Na sequência, nós vamos colocar em prática aquele comandinho que a gente aprendeu na aula passada, trim, que serve para cortar. Só que a gente aprendeu várias maneiras de interagir com o trim, mas aprendemos uma principal, que é a mais prática de todas. Como foi que eu ensinei? Quando você aciona o trim, aí vocês podem pegar trim já de uma vez, ele pode indicar os objetos que você quer cortar. De que maneira? Avisando para ele que você quer selecionar todos. Então a gente aciona Enter e aí ele já nos permite sair cortando. Ó. Eu posso cortar essas pontas de cá, essas aqui de baixo, e agora eu vou aqui por dentro fazer o pormenor. Ó. Corto esse pedacinho daqui, corto de cá, corto essa daqui de dentro, corto a outra. Se por um acaso você tentar cortar, ficar clicando, ele não cortar, gente, se lembrem que nesse caso do trim, a ordem em que você aplica o corte altera o resultado. Por quê? Precisa haver um cruzamento para que haja um corte. Se a gente chegar aqui e começar a cortar por aqui, aí veio para cá, aí cortou primeiro esses de cá, olha o que vai acontecer. Eu não tenho mais cruzamento aqui para cortar essa aqui, por exemplo. Ó. Aqui eu até vou conseguir cortar uma também, mas aqui não está mais cruzado para cortar. Não tem problema, basta dar um ESC, porque quando não há cruzamento e você vai apagar um objeto inteiro, você vai utilizar o comando de apagar. Então seleciona eles e dá um delete. Então depende muito da ordem que você fez. Eu vou congelar aqui nesse ponto em que a gente já tem a estrutura do ambiente formado para a gente ver outros comandos e vou separar a aula em estágios para poder dar uma força aí para vocês.